Então, galera, venho aqui trazer para vocês um assunto em que sempre me perguntam: o reino de Wakanda existiu? As guerreiras de Wakanda realmente existiu? Então, gente, tanto as guerreiras de Wakanda como o Wakanda fazem parte ali do imaginário de super-heróis do mundo Marvel. Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: tanto o Wakanda como as guerreiras de Wakanda, tiveram ali um reino dentro da África, tá? Chamado Reino de Daomé. Esse reino de Daomé foi o que acabou dando aí o estopim para que surgisse essa ideia de criar Wakanda e até mesmo as guerreiras de Wakanda. Ué, como então surgem umas guerreiras dentro de um império? Então, galera, muito antes e durante a entrada dos europeus na África, o continente africano ele era tomado por diversos impérios, tá? E dentre desses impérios que existia dentro do continente africano, um deles era o Império do Daomé. O Império do Daomé ele tinha como prática capturar escravos, tá? Como assim capturar escravos? Era uma prática muito comum entre os impérios africanos, depois que os europeus entraram lá, capturar escravos e vender para os europeus, ou até mesmo prisioneiros de guerras, tá? Os principais impérios pegavam lá os seus prisioneiros de guerras, vendiam para os europeus para servirem como mão de obra, principalmente aqui na América. Ou seja, muitos desses escravos que vieram para o Brasil vieram do reino de Daomé para serem escravizados aqui também. Mas assim, por que eu estou falando dos escravos e dessa captura? Porque, gente, muitos historiadores que se debruçaram no assunto de história da África sobre o reino de Daomé explicam a formação desse exército formado só por mulheres, o seguinte: como o reino de Daomé tinha muitos conflitos e muitas batalhas, sempre estava em guerra, o número da população masculina do Império de Daomé acabou diminuindo. Então, assim, para que o Império de Daomé não se tornasse alvo de outros impérios africanos, eles começaram a treinar meninas, mulheres, tá, para compor aí as fileiras do exército de Daomé. Como que elas se tornavam guerreiras? Funcionava do seguinte jeito: algumas meninas eram tiradas desde cedo de suas famílias, e lá elas eram treinadas, aprendiam a manusear arma de fogo, aprendiam a manusear porrete, aprendiam técnicas de arco e flecha, lança e por aí vai. Ou seja, o treinamento delas era um treinamento idêntico ao treinamento dos homens. Não existia em Daomé distinção entre o treinamento de mulher e treinamento de homem. Não. Aquelas meninas que eram tiradas desde cedo de suas famílias iriam ter o treinamento igualmente dos homens, tá? E também tinha uma outra forma de elas se tornarem guerreiras, que era o quê? Bastava o marido ou o pai reclamar de suas filhas ou de sua filha, e o marido reclamar de sua esposa para o reino do Daomé, que ele poderia lá se apropriar dessa esposa ou dessa filha que o pai reclamou e utilizá-la, botar ela à força para se tornar guerreira dentro das fileiras do Império do Daomé. Tá? Então, assim, como que se chamavam essas guerreiras? Essas guerreiras se chamavam Aose, tá? Aose dentro do Daomé. Só que assim, tem outros nomes também. As próprias forças de Daomé, formadas por militares homens, chamavam essas mulheres como guerreiras de Mino. Em tradução ao dialeto de Daomé na época, significava nossas mães, ou seja, eram guerreiras que eram nossas mães. Era mais ou menos isso, esse exército de Mino aí, que os guerreiros homens de Daomé se referiam. Os próprios franceses se referiam a essas guerreiras Aoses, tá, como Amazonas do Daomé. Então, se você for fazer uma pesquisa na internet ou for comprar algum livro, pode aparecer lá como guerreiras de Mino, guerreiras Aose ou Amazonas de Daomé. Tá tranquilo? Assim, quando que elas surgem? Elas surgem por volta do século XVII, tá? E as guerreiras Aose, as guerreiras do Daomé, elas vão sumir, tá, quando a colonização francesa consegue tomar de vez ali o que é o Império do Daomé. Não se sabe, gente, eu já pesquisei em diversos sites e livros, não se sabe o certo quantas investidas os franceses tiveram dentro do Império do Daomé para tentar conquistar o Daomé e até mesmo escravizá-los, tá?
Assim, sabe-se que se foi de mais de 4, 6 investidas que o exército francês tentou, tá? E entre essas últimas investidas aí, ele não só conseguiu conquistar o império do Daomé, mas como exterminou as guerreiras Aoses. Gente, as guerreiras Aoses eram super temidas pelas tropas francesas. Por quê? Elas tinham como prática, ao vencer as tropas francesas, beber o sangue dos seus inimigos e arrancar a cabeça e estender a cabeça para o alto como se fosse uma espécie de troféu. Inclusive, os franceses só conseguiram vencer o exército feminino de Daomé com o apoio de soldados ganeses de Gana, porque Gana também foi um dos reinos que formava a África nessa época e durante e antes da colonização, mas depois que a França conseguiu tomar Gana, a França também compôs ali um exército de ganeses, né, para dar sustentação ao seu exército e conseguir invadir aí o reino de Daomé. Então, galera, assim, indiretamente, pode-se falar que as guerreiras de Wakanda existiram, tá? Estou dizendo aqui da onde veio a ideia, de onde tirar a ideia. E indiretamente pode-se falar também que o reino de Wakanda existiu. E vem cá entre nós, o personagem lá, o Pantera Negra, é bem fraquinho, né? Por que eu estou querendo dizer isso? Porque o reino de Daomé também era fraquinho. E assim, muitas guerreiras de Daomé, não todas, mas grande parte delas, também eram tiradas para ser mulheres do rei. Tá? E tinham relações sexuais com ele, ou seja, ao mesmo tempo que fazia parte de sua segurança, formando ali as fileiras de Daomé, também muitas eram tiradas para serem mulher dele. E é basicamente essa a ideia ali que vai em torno do personagem do Pantera Negra, né? Assim, eu pelo menos achei as guerreiras muito mais fortes do que ele. Eu esperava muito mais do personagem Pantera Negra. E quando você vai ler a história sobre as guerreiras do Daomé, o reino de Daomé e o rei de Daomé, você vê ali que até essa questão, né, conseguiram pegar da história e colocar aí dentro desse universo Marvel de Pantera Negra. Galera, eu deixei um videozinho pequenininho para ilustrar, mostrar para vocês fotografia do reino do Daomé, um videozinho do mapa mostrando que o reino de Daomé hoje se chama um país Benin da África. Grande parte do que foi o reino de Daomé hoje está dentro de um país chamado Benin na África Ocidental, tá? Então dê uma assistidinha aí rapidinho, valeu? Quem nunca viu a imagem das guerreiras de Daomé, estou mostrando aqui para vocês, ó, elas pousando aqui para alguma câmera, deve ser de algum francês na época que eles estavam invadindo o reino de Daomé. Também as guerreiras de Daomé treinando aqui, ó, elas, como eu já falei anteriormente, entre seus treinamentos, elas utilizavam arma de fogo, porrete, facão. Aqui uma fotografia muito parecida com a roupa das guerreiras de Wakanda, até a cor, o design da roupa aqui. E nesse mapinha aqui, onde fica o país Benin, da África Ocidental, que é onde se situava o antigo reino do Daomé, que foi extinto perante a colonização francesa.